Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Programação em Python para Todos. Agradeço a você por estar aqui e prometo que você em breve vai dar início a uma grande aventura que vai ser o nosso projeto aqui, tá? E a ideia desse projeto, pessoal, que eu queria esclarecer é justamente isso, que qualquer pessoa, se tiver acesso a um computador, se tiver acesso à internet, vai ser capaz de programar. Então, veja, aqui eu tenho essa tela inicial do Google, tá? Se eu colocar aqui, basicamente, a ferramenta que a gente vai usar, que é o Google Colab, deixa eu mostrar aqui em destaque, Google Colab, é só colocar isso na pesquisa do Google e automaticamente você vai ter acesso, clicando aqui na primeira opção, você vai ter então acesso à primeira tela. Aqui eu tenho vários notebooks, que a gente vai aprender o que significa isso ao longo do nosso curso, tá certo? E com isso vocês vão ser capazes de criar esses notebooks. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar é que você já precisa estar logado numa conta do Gmail, você já precisa ter uma conta do Gmail e estar logado na sua conta para poder entrar aí na planilha no notebook que a gente vai criar, tá? Eu vou começar aqui então, pessoal, criando um novo notebook, e esse novo notebook vai ser muito interessante, vai ser muito bacana, porque a gente vai começar a aprender agora já na primeira aula. Então, nos primeiros minutos do nosso curso, eu vou dar um zoom aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, você já vai aprender a programar. Então, em menos de 5 minutos, eu já vou colocar você dentro do mundo da programação, tá? Do Python, que é uma linguagem tão requisitada, que está sendo tão requerida. Por quê? Porque você vai ter que fazer leitura de dados, processamento de dados, uma série de coisas com Python. Hoje em dia é muito fácil, tá? Então aqui, ó, veja que isso aqui é como se fosse um documento do Google. Isso aqui foi criado lá no seu Google Drive, um arquivo. A gente vai colocar aqui, pessoal, um nome de aula 1, porque é a nossa primeira aula, tá? E você se pergunta, poxa, professor, será que eu vou ter que ficar repetindo e revendo esse vídeo? E aquela coisa chata, pô, mas cadê aquele pedaço do vídeo onde eu posso colocar um código assim, assado? Eu resolvi isso de uma forma bem simples. Então, além desse Google Colab, além desse código ficar na descrição do vídeo, você vai ter também o nosso site aqui de apoio, Python para Todos. Eu vou dar um zoom maior aqui, tá? Então, esse site aqui é o endereço que eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar mais para baixo. É esse site aqui, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, no Google Sites, tá? Projeto Python para Todos. E aí o que acontece? Todas as nossas aulas vão estar relacionadas a esses notebooks aqui, que nada mais são do que documentos que tem uma descrição dos arquivos, mas também tem, basicamente, os comandos que você pode utilizar, tá? Então tem um índice aqui, para você não se perder. Tem aqui uma primeira sessão para uma provocação, um desafio, para saber se de fato você sabe todo o conteúdo daquela sessão. Então você não precisa percorrer a sessão inteira, você pode ir lá, olhar aqui nesse documento para ver se você sabe todos os elementos daquela sessão. E obviamente você pode brincar, você pode testar depois esses comandos que eu vou mostrar como é que você pode fazer, tá? Mas a nossa aula não é ficar lendo esses Google Colabs, isso aqui é só um material de apoio que você vai precisar. Aqui eu vou fazer uma primeira explicação, porque essa primeira explicação é interessante para você aprender. Mas se você quiser depois, poxa, eu queria rever aquele conceito, deixa eu dar uma olhada numa documentação que faça sentido e tudo, aí você vai ter um resumo ali, você não precisa ficar passando vídeo e tal, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa importante na programação é que a gente precisa de variáveis, a gente precisa armazenar as informações no computador. E para fazer isso, a gente tem um comando que é basicamente você colocar um nome, por exemplo, e você pode armazenar qualquer coisa nessa variável, tá? Então, aí o que acontece, você pode botar, por exemplo, uma palavra, seu nome, por exemplo, você pode botar o seu nome, eu vou botar o meu nome aqui, Aníbal, tá certo? E para saber o que foi armazenado no computador, essa variável vai registrar dentro do computador uma informação, essa informação vai ficar guardada, e para a gente verificar o que tem dentro dessa informação, eu posso simplesmente mandar rodar aqui, ó, tá vendo? É muito fácil, é muito tranquilo, é só vir no botãozinho aqui, ele já fala, olha, dentro desta variável você guardou uma informação Aníbal, tá? Eu poderia também ter outras variáveis, eu poderia ter uma variável chamada var, e essa variável var poderia ter um valor, um número, tá? Então eu eventualmente poderia
rodar isso aqui, vocês vão ver que não vai aparecer nada. Por quê? Porque aqui é o seguinte, o computador, ele vai fazer tudo que você mandar. E se você não mandar, ele não faz. Aqui eu não mandei ele imprimir. Eu não mandei ele mostrar o conteúdo daquela variável. Então, se eu colocar e escrever aqui por último o nome da variável, aparece o valor contido ali. Tá? Veja, se eu quiser imprimir mais de uma variável, eu posso usar o comando print. Tá? O que é o print? É um comando, eu estou falando para o computador, quero ver o que tem dentro daquela variável. Tá? Por quê? Eu guardei o valor, mas em algum momento eu quero saber o que tem ali dentro, então eu tenho que usar um comando para falar, eu quero ver o que tem dentro da variável. Aqui eu falei, eu crio uma variável nome, e esta variável vai receber o valor da palavra Nibble, tá? Quando está entre aspas simples aqui, você tem a palavra, e aqui sem aspas simples eu botei um número, então esse aqui eu posso fazer contas, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho melhor o que significa isso. Uma coisa importante, pessoal, é que nome de variável eu não posso fazer assim, ó, nome da variável. Eu não posso escrever com um espaço, tá? Eu não posso, porque ele não vai entender esse espaço como um nome, um único nome. Então, se eu quiser fazer algo parecido com isso, eu teria que usar a barra underscore, tá? E aí ele, ok, ele aceita. Ou eu poderia também usar o sistema de colocar, por exemplo, uma variável com maiúscula ou minúscula. Ele faz diferenciação. Então, por exemplo, se eu colocasse tudo minúscula, nome da variável, então agora nesse caso, pessoal, veja o seguinte, eu coloquei uma primeira variável, tá certo? Eu vou ter que mandar imprimir, né? Aqui, detalhe, eu mandei imprimir nome, mas não tem mais a variável nome, só que ele guardou na memória, tá, pessoal? Está guardado na memória do computador. Então, eventualmente, enquanto você estiver logado na sua conta, enquanto esta sessão estiver ativa, né, esse notebook estiver aberto, você vai ter, então, o conteúdo da variável sendo mostrado, porque aquela variável ainda está ali na memória deste notebook. Tá? Detalhe, isso aqui quando a gente aperta esse botãozinho, pessoal, eu estou rodando esse programa, né? Isso aqui já é um primeiro programa de computador, só que eu não estou rodando na minha máquina, eu estou rodando lá no servidor da Google. Então isso é uma grande vantagem, vocês estão vendo aqui, inclusive o desempenho, tá certo? Que você está rodando esse programa lá e você está consumindo recursos lá do servidor da Google, tá? E aqui você tem o seguinte, você tem o nome da variável, tá certo? Com maiúscula, aqui tudo minúscula, e vocês veem que ele entende como variáveis distintas. Então ele faz distinção na hora de atribuir nomes variáveis. A maiúscula e minúscula é diferente para o computador, tá? E aí veja o seguinte, pessoal, tem uma coisa interessante que a gente tem que fazer para essa primeira lição aqui, antes da gente encerrar, que é a seguinte. Veja, eu criei variáveis aqui, só que essas variáveis não são do mesmo tipo. Por exemplo, aqui eu poderia fazer uma segunda variável do tipo numérico, né? Vamos colocar aqui. E colocar um resultado dessa soma numa terceira variável. E aí eu quero ver o resultado da terceira variável. Vamos dar uma olhadinha? Ó. Então, ó, ele pegou o valor da variável var, que é igual a 45, pegou o valor da variável 2 igual a 2, somou o que está dentro dessa variável com o que está nessa variável, e o resultado ele guardou em variável 3. Tá? E mandei imprimir o conteúdo da variável 3, que é 47, que é 45 mais 2, 47. Tá? E o que aconteceria, por exemplo, se eu fizesse uma variável aqui que soma o conteúdo dessas duas variáveis, tá? Nossa, será que vai dar certo? Né? Será que não vai dar problema? Porque são palavras. Como é que eu somo palavras? Né? Será que ele transforma o conteúdo em números? Né? Será que vai dar... o que vai aparecer, será? Então eu vou botar aqui para imprimir, pessoal. Vou aqui cortar esse aqui. Tá? E agora a gente vai, então,
ver a diferença entre somar palavras e somar números em Python. Então vamos dar uma olhadinha, ó. Tá vendo? Ele juntou as palavras. E dependendo da ordem com que você faz isso, vai ficar diferente. Eu botei primeiro o conteúdo da variável, nome da variável, Aníbal, e depois eu coloquei nome da variável, que é Tavares. E olha só que legal, deu diferente, ó. Ele pegou o que estava dentro da variável, juntou com o conteúdo de outra variável e guardou numa outra variável e imprimiu essa variável. Então, pessoal, veja que são tipos diferentes. Eu tenho o tipo palavra, o tipo caractere, o tipo string, tá? E eu tenho um outro tipo, que é o tipo números, né? E a gente vai ver na próxima aula, então, como é que a gente pode entender esses tipos, o que pode ser feito com esses tipos, operações que a gente pode fazer com essas variáveis, dependendo do tipo que eu tenho. Tá legal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês já tenham gostado dessa primeira aula. E na descrição do vídeo eu vou botar uma série de informações para ajudar vocês a construir o seu primeiro programa, além do que está nesse vídeo e que está lá no nosso site Python para Todos. Obrigado e até a próxima aula. Tchau!